Hora e 32 minutos, a Roberta Scherer está aqui conosco já no Bora Brasil e a gente vai falar do caso, mais um caso de um ciclista que morreu atropelado aqui em São Paulo. Foi um dos nossos destaques aqui na abertura do Bora Brasil. Agora a Roberta traz mais detalhes pra gente. Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Roberta. Oi, Bruna. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Realmente uma história muito triste. Foi ontem em torno de 6h30 da manhã. Na rodovia dos Bandeirantes, um homem de 44 anos, Marcelo, morreu na hora. Ele foi atropelado de bicicleta. E um amigo dele, o Aércio, de 64, está gravemente ferido, internado no hospital de Clínicas. A história, nesse caso, é mais um motorista embriagado dirigindo ao volante. Um motorista de 28 anos que foi preso em flagrante ontem porque estava dirigindo embriagado, estava voltando de uma festa. O caso é que a atualização hoje é que ele já foi solto, teve audiência de custódia, foi solto pelas autoridades, vai responder em liberdade por 3 crimes. Vai responder por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção do veículo. Esses 3 crimes ele vai responder. A partir de agora, ele tem que ir de 3 em 3 meses ir no fórum, não pode sair da cidade, tem que avisar aonde está indo, mas vai responder em liberdade, enquanto pelo menos 2 famílias estão aí preocupadas, uma triste pela morte de um parente, a outra preocupada com o outro lutando pela vida. Nossa, e é um negócio que deixa a gente muito... deixa a gente com raiva mesmo, né? Porque se já é um absurdo você pegar um carro dentro de uma cidade para andar para dirigir depois de beber, o que dirá pegar uma rodovia? A rodovia dos Bandeirantes, naquele trecho, não sei se é exatamente essa velocidade, mas é 120 por hora, né, Roberta? 90 por hora, naquele trecho, 90 por hora. Os relatos de quem estava perto diz que ele simplesmente virou praticamente 90 graus e não deu nenhuma chance de fuga para esses ciclistas que estavam circulando por ali. Agora, Ana, uma coisa que chama muito atenção é que as pessoas comentam muito, né? Eu fiz essa matéria no Bora, na TV Bandeirantes hoje de manhã. Que ciclista não tem que andar na rodovia. Porque é perigoso. Gente, o maior protege o menor. Todo mundo aprende isso na autoescola. Então, quem tá de caminhão protege quem tá de carro protege quem tá de bicicleta, quem tá de bicicleta protege quem tá a pé. A responsabilidade é de quem está com a arma na mão. O carro é uma arma. Então, muito cuidado para dirigir. E se você for dirigir embriagado, ainda por cima, você abre mão de qualquer reflexo, qualquer chance que você tem de passar por um buraco, qualquer situação dessa. Então, assim, você coloca tanta vida de tanta gente em risco quando tá numa situação dessa, de dirigir embriagado, numa rodovia 90 km por hora, nem se fala, entendeu? Foram 4 amigos que saíram de Pinheiros, estavam pilotando as suas bicicletas, 5 da manhã, felizes, saudáveis, e não vão poder voltar para casa, 2 deles. Um deles, por enquanto, a gente espera que se recupere, o outro nunca mais. Tomara que se recupere. Um desses amigos também é o Denilson Fragoso. Ele deu uma entrevista ontem para a Rádio Band News FM, aqui do Grupo Bandeirantes, e contou exatamente que esse grupo tinha saído da Praça Pan-Americana na Zona Oeste para fazer um trajeto conhecido, um trajeto que eles faziam todos os fins de semana, e que as 2 vítimas estavam um pouquinho ali à frente dele, foram atingidas pelo veículo que corria no meio da Avenida dos Bandeirantes e, de repente, do nada, virou em quase 90 graus em direção do acostamento. Vamos ouvir esse trechinho. A cena foi horrível, né? Porque você imagina o impacto de 100 a 100 km por trás, ou 80, sei lá, como já devia estar. E a cena, você vê os corpos subindo, bicicleta, tudo assim, uma altura de uns 3, 4 metros acima do nível do carro, rodando pelo ar assim. E aonde foi arremessado do momento da batida que pegou o ciclista, uns 30, 40 metros para frente. Bom, esses são os amigos, né, que estavam ali juntos do Marcelo Maciel, de 44 anos, que morreu na hora. O primeiro atendimento que foi feito, né, segundo o Denilson, que deu essa entrevista, foi feito por um outro motorista que, na verdade, estava passando, ajudou, é médico e socorreu a vítima. Vamos lá. O Marcelo mesmo, ele já caiu assim com os olhos abertos, assim como sem reação nenhuma. Daí o primeiro a prestar socorro pra gente foi um carro, eu não lembro o nome da cidade, mas tinha um médico e uma assistente dentro desse carro, eles pararam. Daí foi onde eles falaram, vamos dar mais atenção pro outro, que o outro ainda tá em vida, esse aqui já perdemos esse. Mas foi assim, uma tensão muito grande, você vê seus 2 amigos ali sem poder fazer nada, né, e fica até perdido. Então é isso, esse relato. Tem outro caso também, né, Roberta? Na verdade tem um outro relato da Ana Carolina Pinelli Santiago, que é prima do Marcelo, que morreu ontem, que fala justamente sobre essa questão desse motorista estar embriagado dirigindo numa rodovia. Vamos ouvir.
A pessoa que pega um volante embriagado, pega uma rodovia, Bandeirantes, ele tem que ter noção do que ele está fazendo. Ele deveria ter ido de Uber ou ter ficado na porta da balada até alguém ir buscar ele. Então, e aí a gente vê esses casos se repetirem, nunca para, né? É um ciclo, infelizmente. A gente falou aqui na Rádio Bandeirantes, no próprio Bora Brasil de sexta-feira, de um caso que aconteceu na noite da quinta-feira, na zona oeste de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, um motorista de 39 anos, um empresário, o Rafael Maurício Diniz. Ele estava num carro importado, avaliado em mais ou menos R$100 mil, voltando sei lá de onde, mas encontrou pelo caminho um jovem de 17 anos que estava voltando para casa depois de trabalhar. O Cauã tinha, inclusive, um neném de menos de um mês de vida. Começou a trabalhar fazendo entrega com a bicicleta dele porque precisava de uma renda para sustentar a neném. Estava na lateral ali da Corifeu. Foi pego com tudo por esse motorista bêbado, arremessado para o alto. O cara estava correndo tanto que ele atravessou, um trecho de curva da Corifeu onde aconteceu esse acidente. Ele foi parar do outro lado da pista. Não pegou ninguém na contramão por um pouquinho de sorte, porque senão a coisa ainda seria pior. O rapaz de 17 anos morreu na hora e esse empresário, o Rafael Maurício Diniz, foi preso em flagrante e teve a pena convertida em prisão provisória. Então não tem prazo ainda para que ele seja solto para responder em liberdade. A tia dele, a Margarete, conversou com a equipe aqui da Band ainda na porta da delegacia durante a madrugada, enquanto acompanhava os trâmites para liberação do corpo, interrogatório do motorista, e falou isso daqui. Bêbado, né? Porque bêbado. Veio de lá, arrastando meu sobrinho até lá na frente, jogou. Ele queria fugir, os motoqueiros que não deixou. Ele tá bêbado, tem dinheiro, vai sair, né? Eu quero justiça, 17 anos começando agora a vida, trabalhando, né? E esse é o grande problema de quem perde alguém num crime de trânsito, é ver a justiça ser feita. A gente teve várias leis que ficaram mais rigorosas, né, por causa de situações como essa, inclusive uma que entrou em vigor no ano passado no Código de Trânsito Brasileiro, novo, revisto, que prevê um motorista que mata alguém no trânsito por efeito de álcool ou de drogas, quando condenado não pode ter a pena convertida, fica na cadeia. O negócio é ser condenado. É o julgamento acontecer. Até lá, muitos casos caem no esquecimento e outros vão acontecendo. Há quem diga, inclusive, pela falta de exemplos de casos que terminam em julgamento e condenação também. Embora esses casos existam, mas a gente sabe que são poucos, são uma minoria dentro da quantidade de crimes como a gente vê. Agora sim, a gente tem que pensar, né, Bruna, cada vez mais em maneiras de proteger essas pessoas. E aí algum ouvinte vai falar, mas tem ciclista que se arrisca, que entra na frente de carro. E é verdade. A gente não está colocando aqui uma categoria contra a outra. Dentro de todas elas, tem gente que faz coisa errada no trânsito. Motorista, ciclista, motociclista. Mas o que fazer para a gente tentar reduzir esses números? Já que a gente está falando do elo mais fraco, que é o ciclista, né? Dentro de um carro você está mais protegido, a gente tem que falar sobre isso. Por isso que o Yuri Vasquez está aqui com a gente agora, ao vivo no Bora Brasil. Ele que é um dos membros da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, a Ciclocidade. Ele é associado do grupo Ciclocidade e agora conversa aqui com a gente no Bora Brasil. Yuri, boa tarde, bem-vindo, obrigada por falar conosco. Boa tarde aí, os ouvintes da Band FM. Muito obrigado pelo espaço, porque acho que é espaço que a gente precisa, tanto de escuta quanto espaço para transitar, né? É isso. Agora, na visão de vocês que lidam com essa questão do trânsito já há bastante tempo, a Ciclocidade é uma entidade mais antiga, nesses últimos anos, qual que é a percepção de vocês? Os números mostram que há mais acidentes envolvendo bicicletas. A coisa está pior, o trânsito está mais perigoso para quem hoje trabalha em bicicleta, usa a bicicleta para circular pelas cidades, ou houve alguma melhoria, Yuri? Os números realmente assustam, né? A gente tem um aumento aí nos últimos anos de quase 72% do número de ciclistas atropelados e mortos na capital São Paulo. A gente também tem os números da região metropolitana que dizem que cerca de 2018 para 2021 teve um aumento de 14 ciclistas mortos. Então, em 2018 foram 70, em 2019 74, em 2020 82, em 2021 84 ciclistas mortos na região metropolitana de São Paulo. Já na cidade de São Paulo a gente também tem números que só crescem, né? De 2018 foram 23 para 43 em 2021.
O que falta para a gente, antes de qualquer coisa, que é a responsabilização do motorista, também falta um pouco de ação do poder público, né? O poder público ele é muito negligente quando ele fala, quando ele legisla sobre e também quando ele implanta as políticas públicas, quando ele implementa as políticas públicas que não são políticas públicas que contemplam o automóvel, né? Então a gente tem, por exemplo, um plano cicloviário para a cidade de São Paulo, onde a Corifeu, onde o Cauã foi morto, assassinado na noite de quinta-feira, já estava planejado há mais de anos a instalação de uma estrutura cicloviária. Então a gente entende que a responsabilização do Estado, antes de mais nada, ela é necessária, porque o Estado ele precisa também ser responsável por ele permitir, com avenidas tão largas, com velocidades tão altas, com processos tão violentos de organização do trânsito, como acontece na capital de São Paulo, ele precisa ser responsabilizado também. Acho que a responsabilização do autor da infração, né, do crime de trânsito, por estar embriagado, ele é apenas mais um dos agravantes quando a gente lida com esse tipo de situação. Agora, na sua avaliação, Yuri, algo está já sendo feito? A gente caminha, pelo menos, para ter algum tipo de melhora em relação a isso, de sinalização? Você consegue enxergar aqui, no caso de São Paulo, a prefeitura se colocando à disposição quando acidentes como esses acontecem para que a gente evite novos ou não? Você enxerga uma omissão do poder público? Olha, eu enxergo sempre a omissão do poder público. Acho que o poder público ele é negligente em todos os aspectos, né? Apesar da gente ter nos últimos anos, desde 2014, uma expansão, por exemplo, da demarcação de ciclovias, da implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo, de um jeito que nunca, né, de uma quantidade, numa quilometragem que a gente nunca viu antes, eu acho que o poder público ainda peca muito, principalmente na parte de fiscalização, né, na parte de acalmamento de tráfego, na parte de possibilitar estruturas que sejam acessíveis para os ciclistas e mesmo, né, na parte de conscientização, de educação no trânsito. Eu acho que é muito pouco o que vem sendo feito, né? Tanto que a gente vê os números sempre se multiplicando e a cada vez que a gente sai de casa de bicicleta a gente não sabe se a gente vai voltar de novo, né? Pois é, e inclusive há muitos questionamentos sobre a situação do fim de semana agora, a da Avenida dos Bandeirantes. Isso aí da Corifeu é de fato algo preocupante, tem um plano que não saiu do papel e aí quanto mais a gente segrega o ciclista, infelizmente essa é a verdade, mais seguro ele está, por isso a necessidade da ciclovia. Agora, ali na rodovia, esses ciclistas, eles foram atropelados no acostamento. Esse é um tipo de conduta que a ciclocidade aprova, não recomenda, porque por lei eles podem passar por ali, tanto que o acostamento é usado como percurso entre várias cidades, principalmente no interior, né? Isso é uma rotina, aqui na cidade nem tanto, mas como que vocês veem essa circulação de ciclistas nos acostamentos de rodovias? Acho que o que fica mais claro também sobre essa questão da equidade do espaço, né, é que a gente também tem uma cidade que é carente de espaços de lazer, de contemplação do espaço público, né, de livre trânsito, né, que não necessariamente seja um ciclista de transporte. Então, essas pessoas acabam procurando as rodovias por falta de espaço, né. A gente tem, por exemplo, as marginais no final de semana que poderiam ser colocadas ciclofaixas de lazer, assim como as que tem no centro da cidade, para expansão do ciclismo esportivo. A gente teria a questão de sinalização de rotas de cicloturismo, a gente teria a sinalização de rotas de treino, que são coisas que são muito fáceis de fazer, são muito banais, inclusive em outros países do mundo, mas que em São Paulo, apesar da enorme quantidade de ciclistas, né, apesar da grande demanda por esse tipo de espaço, a gente acaba vendo que o poder público, tanto o governo do estado, né, na questão da demarcação das ciclovias, também das rodovias, mas também da sinalização das ciclovias em estradas, porque isso são projetos de lei já aprovados, né, a gente tem um plano cicloviário estadual para as estradas, e mesmo assim a gente vê uma conduta super omissa. Cabe lembrar que o governador João Dória foi um dos protagonistas, né, de uma batalha que a gente da ciclocidade enfrentou judicialmente com a prefeitura, né, porque ele teve o aumento das velocidades na marginais ali logo quando ele assume em 2019, se eu não me engano, em 2017, depois das eleições, onde, inclusive, a porta-voz da ciclocidade, que era a Marina Harcourt, também foi vítima do próprio trânsito, né? Então, ela foi a porta-voz da ciclocidade na diminuição das velocidades, na questão da humanização do trânsito em São Paulo,
mas a gente vê um tomador de decisão totalmente omisso nessa parte, com algumas investidas e algumas proposições positivas, mas que no todo da ópera acaba deixando muito a desejar e colocando ele também como um dos responsáveis, né? Acho que o governador João Dória, o prefeito Ricardo Nunes, eles também são responsáveis por esse tipo de acidente, de assassinatos. Agora, só um complemento aqui ao que o Yuri está falando, Yuri Vasquez, que é associado do grupo Ciclocidade. A Marina Racotti, a gente tem que lembrar que é o nosso ouvinte, que talvez pelo nome não associe ao caso, foi atropelada na continuação da Avenida Sumaré. Isso foi em 2020, tem 2 anos, e só daqui a uma semana, dia 21, está marcada a primeira audiência desse caso. E só ali vai ser decidido pela justiça, então semana que vem, segunda-feira que vem, se esse motorista vai ou não à júri popular. As circunstâncias do atropelamento foram muito parecidas. Ela estava num trecho ali pertinho da calçada, foi atingida por um motorista em alta velocidade, embriagado, que fugiu do lugar e só foi achado pela polícia muito tempo depois, porque ele tentou fugir, levou o carro para lavar, enfim, nitidamente tentou apagar as provas do crime que ele cometeu. Agora, Yuri, a Roberta Scherer, nossa repórter aqui da Band, está com a gente até no estúdio, porque ela foi até o local onde aconteceu esse atropelamento do fim de semana na rodovia dos Bandeirantes. Tem uma questão também. Oi, Yuri, boa tarde para você. A gente percebe que os 4 ciclistas que estavam juntos ali na Avenida Bandeirantes seguiram todas as recomendações dos grupos de ciclistas, né? A gente sabe que vocês são um grupo muito unido, que tem várias normas, instruções. Eles estavam andando no sentido certo da rodovia, eles estavam em grupo, como manda o protocolo de quem faz ciclismo esportivo e tudo mais. O que mais pode ser feito? O que falta para que vocês tenham mais segurança? E também pedir para você deixar essa mensagem, né, de que as pessoas podem e precisam ocupar esses espaços, né? Que não se acanhem, que não deixem de fazer o esporte, de não deixem de usar a bicicleta como transporte. O que pode ser feito é exatamente isso que eu apontei, né? A implantação dos planos cicloviários, tanto estadual quanto municipal, o acalmamento de tráfego, zonas 30 km por hora, porque a cidade ela é uma cidade muito movimentada. A gente está falando só de ciclistas, mas a gente também tem os pedestres, que são grandes vítimas dessa verdadeira máquina de moer gente, que é o trânsito. E acho que o enrijecimento das leis como forma da gente também pensar numa forma de educação no trânsito, já que no Brasil a gente tem essa cultura de que, pela parte da punição, sempre é um fator que leva as condutas individuais a serem ajustadas, que é essa morosidade da justiça, como você citou, né? Apenas agora, quase 2 anos depois, 1 ano e 6 meses depois do atropelamento da Marina, vai ter a primeira audiência para saber, né, se o José Maria vai ou não à júri popular, porque ainda há dúvidas se, estando em alta velocidade, com carteira suspensa, se eu não me engano também, embriagado, enfim, provavelmente ao celular pelas circunstâncias, mas a gente não consegue provar, né? Então a gente tem diversos fatores aí que levariam ele a um homicídio doloso, né? Mas ainda há uma questão. O atropelador do Kaique na quinta-feira, do Cauã, perdão, ele foi enquadrado como homicida culposo, quando não há intenção de matar. Mas como assim? O cara arrastou o rapaz por mais de 100 metros, né? Nessa questão das estradas, o ciclista também não pode ser responsabilizado, né? Eu acho que a responsabilização, assim como o amigo do Marcelo que estava com ele lá falou, o cara fez uma curva de quase 90 graus, né? A responsabilização, nesse caso, é totalmente do Estado, em primeiro lugar, porque permite que avenidas tão largas, estradas tão largas e com velocidades tão elevadas ainda sejam uma realidade. A gente está lidando com um trânsito que mata 40 mil pessoas por ano, né? A gente está lidando com um dos maiores fatores de morte que a gente tem no Brasil. E a gente ainda precisa realmente de implantação de políticas públicas e de uma responsabilização dos infratores ao nível do dano que eles causam à sociedade. Porque a gente está falando aí que a gente está perdendo amigos, pais, filhos, irmãos, maridos, profissionais. A gente está também, de uma certa forma, a gente lesa a sociedade que a gente está tirando gente do mercado de trabalho, né? E a gente não pode mais aceitar uma cidade que apenas respeitem e sigam os anseios ali do capital financeiro, que precisa de velocidade para que as pessoas comprem carros mais velozes e para que esses carros sejam sempre status de social, né? Para que as pessoas possam sempre gozar de um status social a partir de poder econômico para comprar uma máquina.
Eu acho que a gente precisa realmente parar como sociedade e repensar o que a gente fez nesses últimos 100 anos de cidade, né? O como a gente construiu essa obra de arte, que é a cidade, mas o como a gente pode deixar ela bonita, agradável e acessível a todas as pessoas. Seja ela a pessoa que for, uma pessoa negra, uma mulher, um ciclista, um pedestre. Eu acho que todas essas pessoas precisam ser realmente contempladas pela cidade, porque só assim a gente vai conseguir ter pleno gozo do direito à cidade. Acho que esse é o meu recado. Agradecer aqui, então, ao Yuri Vasques, associado do Grupo Ciclocidade. Obrigada pelo seu tempo, obrigada aqui pela conversa com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Yuri, tomara que numa próxima a gente se fale, não para de novo repercutir mais um assassinato de pessoa no trânsito por motorista embriagado, mas quem sabe para falar de alguma outra política pública, alguma coisa que esteja acontecendo e que a gente possa repercutir de uma maneira diferente. Obrigada, viu? Uma boa segunda para você. Eu queria agradecer também o espaço que foi aberto aí para que a gente pudesse, né, conversar um pouco sobre essas questões e também mandar um recado para os motoristas que devem estar escutando a gente nesse momento. Eu sei que essa rádio é muito escutada durante o percurso em trânsito das pessoas, que precisamos de um trânsito mais humano, de um trânsito com mais amor, com mais afeto e, né, não custa nada seguir as leis de trânsito, não custa nada dirigir com velocidades até abaixo da velocidade determinada pela via e sempre prestar atenção no próximo, porque o próximo pode estar muito mais próximo de você do que você imagina. Tem razão. Obrigada, viu, Yuri? Uma boa tarde para você. Obrigada, viu, Roberta, pela sua participação aqui também. Obrigada, Ana. Sempre à disposição. Boa tarde. Aqui a gente vai acompanhar esses casos e os desdobramentos, né? Se der tempo. Se acontecerem os julgamentos numa velocidade um pouco mais, né, célere. Porque, assim, essas famílias já foram destruídas, né? Agora, pelo menos, é dar uma resposta na justiça a elas. Faltam 5 minutos para as 2 horas da tarde. Esse é o Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. A gente já volta. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.